Meus amigos, continuando o estudo da lição número 12, a lição de domingo, fala sobre a tenda do encontro, lugar especial de encontro com Deus. Moisés fez uma tenda fora do arraial. Ele havia feito o santuário no meio do arraial, santuário especial, onde os sacerdotes oficiavam, mas quando Deus queria falar com Moisés, ele pediu a Moisés que fizesse uma tenda diferente, fora do arraial. O povo ficava olhando porque Deus queria estar no meio do seu povo. Então, essa tenda era para a conversa especial entre Deus e Moisés. Deus chamava Josué e os dois se dirigiam para a tenda. Moisés ficava dentro da tenda e Josué ficava do lado de fora, bem no meio da porta. Uma nuvem descia sobre a tenda e ali Deus conversava com Moisés e o povo escutava a voz de Deus. Moisés escutava, conversava com Deus. Moisés discutia amigavelmente detalhes do acampamento, das pessoas, das batalhas e dos locais onde deveriam passar. E das leis que Deus usava para Moisés explicar para o povo. Então era um momento, sim, muito solene, Moisés conversando com Deus. Tá? Moisés se tornou uma pessoa especial para Deus aqui na terra. Ellen White, inclusive, no livro Patriarcas e Profetas, na página 325, ela escreveu o seguinte: Moisés conhecia a Deus como um Deus pessoal. E enquanto meditava em seu caráter, Moisés cultivava mais e mais o senso de sua presença. Moisés ia crescendo espiritualmente. Ele encontrou refúgio nos braços eternos. Deus falava com Moisés face a face, como um homem conversa com seu amigo. E os brilhantes raios do sol da justiça lhe iluminavam o coração e as recâmaras da mente. Deus lhe era um refúgio. Deus era a sua habitação, o seu lar. Moisés via em Deus alguém especial, onde ele se refugiava, onde ele poderia, assim, receber informações e crescer espiritualmente. E a pergunta número 1 é: qual a finalidade de Moisés ter feito a tenda do encontro a pedido de Deus? Êxodo 33, verso 7 diz assim: e tornou Moisés a tenda, tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, onde ele estava ali naqueles momentos de conversa com Deus, e chamou a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía até a tenda da congregação, que estava fora do arraial, para conversar com Moisés e com Deus. E acontecia que, saindo Moisés, à tarde, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé na porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até que ele entrava na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava na porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava a Deus. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer pessoa fala com seu amigo. E depois tornava Moisés para o arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Era o guardião da tenda. Deus queria falar com Moisés de forma pessoal. E essa tenda servia de local de encontro para Moisés receber assim as orientações divinas e passar para o povo. O impressionante nessa história é que esse líder, Moisés, era considerado por Deus e ele foi preparado para esse papel de liderança. O milagre dele ter sobrevivido ao decreto do faraó para ser morto, com aquelas duas parteiras, Sifrá e Puá, livrando Moisés da morte, depois ser colocado num cesto, e a princesa, a filha de faraó, ter achado, depois ser levado para o palácio aos 12 anos, ser formado na guerra. Sua preocupação com seu povo afligido tornava Moisés cada vez mais assim infiltrado na comunidade hebraica, e ele então estava pronto para defender o seu povo. Moisés pensava que ele iria libertar o povo pelo poder da espada, mas Deus o levou para Midian, e ali treinou Moisés no exercício da paciência, cuidando de ovelhas, ensinando-o que ele iria libertar o povo com um cajado na mão e não com a espada. Moisés dependeria não da força humana, mas do poder de Deus. E assim aconteceu. Enquanto estava no deserto de Midian, Moisés foi chamado por Deus e escreveu 2 grandes livros, o livro de Jó e o livro de Gênesis.
E ali Moisés conheceu que sua missão não era cuidar de ovelha, era cuidar de pessoas, era cumprir uma aliança que Deus havia feito com Abraão. Eu trarei o teu povo, os teus filhos, para essa terra e as darei como possessão e como herança. Um capitão estava trazendo o seu navio para o porto, quando recebeu uma mensagem pelo telégrafo: desligue os motores do navio e espere até às 18 horas, que a maré vai subir e o seu navio será trazido automaticamente para dentro do porto. O capitão não entendeu a notícia, mas resolveu obedecer, desligou os motores. Faltavam poucos minutos para as 18 horas. A maré subiu e o capitão percebeu como a maré levou o seu navio até o porto e ele então ancorou o navio suavemente. Podemos dizer que em nossa vida nós estamos tentando conduzir o barco da nossa vida por nós mesmos, levando assim de toda forma no mar da vida. Mas Deus está dizendo: desliga o motor, meu filho, deixe que eu leve o barco da sua vida até um porto seguro. E Deus quer que nós façamos isso como ele fez com Moisés. Moisés entendeu o recado, se tornou o amigo de Deus, se tornou aquele que libertou o povo, conduziu o povo, teve paciência para ajudá-lo, foi um instrumento precioso nas mãos divinas. E Deus quer também nos transformar em instrumentos preciosos, principalmente quando está chegando o tempo do fim. Deus vai precisar de cada instrumento para ser operado através do Espírito Santo. Que possamos ser esse instrumento. Que nossa disposição esteja assim, sempre pronto para servir a Deus. Deus não pergunta se nós estamos com necessidade. Deus não pergunta se nós estamos com capacidade ou não. Ele simplesmente quer saber se nós estamos disponíveis. Se estivermos disponíveis, Deus então nos capacitará e seremos então instrumento em suas mãos como Moisés o foi. Deus abençoe. Tenhamos uma boa semana na presença do Senhor. Fique com Deus.